Quando Deus, Ele criou o homem, quando Deus, Ele criou o ser humano, a sua imagem e a sua semelhança, lá no Éden, o que Deus será tinha em mente quando Ele estabeleceu esse modelo de paternidade e também de maternidade que nós conhecemos, que é um ser humano sair de outro ser humano? O que será que Deus, Ele tinha em mente quando Ele fez isso? Eu não sei que tipo de reflexão você gosta de fazer, eu não sei se você às vezes é meio filosófico. Tem algumas pessoas que gostam de se questionar se a Terra ela é redonda, se ela é esférica ou se ela é plana. Existem algumas pessoas que gostam de questionar se no céu tem pão, né? Será que no céu vai ter pão? Tem pessoas que gostam de se questionar, né? Ela come um churrasco, come uma comida japonesa, uma massa. E quem nunca pensou, será que no céu vai ter isso? Porque tem que ter, não é possível que não tenha. Cada um tem seus questionamentos sobre céu, sobre inferno, sobre Deus, sobre vida, sobre morte. E eu também tenho os meus. E eu não sei se você já se questionou assim como eu, da onde que Deus ele tirou essa ideia de um ser humano sair de dentro de outro ser humano? Porque se você parar para pensar, Deus ele teria poder para fazer um ser humano nascer da terra? Sim ou não? Sim. Deus ele teria o poder para criar um animal chamado cegonha e lá no céu vir colocar um bebezinho e falar assim, viu, agora você vai levar lá naquela casa. Teria poder, sim ou não? Teria poder. E tudo Deus ele criou pela sua palavra. Seja feito os céus, a terra, a água. Só que quando chegou na vez do homem, Deus ele diz, agora façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Então Deus ele pega e cria o homem, e a gente sabe que do homem ele cria a mulher, e ele diz que agora eles seriam uma só carne. E eu quero ler com você o texto de Gênesis 28, Gênesis 1, 28. O que Deus faz depois que ele cria o homem à sua imagem e semelhança, que ele diz que agora eles são uma só carne, que eles constituem uma família? O que Deus diz depois disso? Gênesis 1, versículo 28. Então, Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multiplicai-vos, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Deus ele cria o homem, ele cria a mulher, eles se tornam uma só carne, e Deus fala assim, agora vocês vão, se espalhem e tenham filhos. E encham a terra de filhos e cuidem dessa terra que eu estou dando para vocês. E mais uma vez, mas por que será que Deus ele criou essa forma de nós gerarmos filho? De um filho sair de dentro de um pai, sair de dentro de uma mãe, de um humano sair de outro humano. É porque Deus ele está nos dando a oportunidade de nós experimentarmos um pouquinho do que é o homem sair de Deus. Todas as coisas Deus criou falando, dizendo, mas o homem ele soprou o fôlego de vida nele. O homem saiu de dentro do próprio Deus. E obviamente Deus ele sendo onipotente, onipresente, Deus ele sendo sublime, nós não temos capacidade humana de decifrar Deus, de definir Deus, de explicar Deus. Então ele nos dá elementos na terra para que nós possamos experimentar um pouco como Ele é. E esse modelo de gerar filhos é uma faísca que Deus nos deu a oportunidade de experimentar como Ele é. Por isso a Bíblia está recheada de textos que sempre vai fazer analogias, exemplos de Deus como pai a nós, da mesma forma como um pai humano em relação ao seu filho humano. A Bíblia está cheia de exemplos. A todo momento a Bíblia vai falar de Deus como pai e comparando com um pai humano e o seu filho. Porque
é a maneira mais próxima de nós tentarmos compreender como Deus se relaciona conosco. Por isso, Deus ele fez com que os nossos filhos saíssem de dentro de nós e que você como filho saísse de dentro do teu pai, porque Ele tinha a expectativa que esses elementos nos ajudassem a compreendê-lo e a compreender o amor que Ele tem por nós, a compreender aquilo que Ele sente por nós quando nos olha, quando nos segura, quando nos abraça. Então, o papel de um pai na terra é ele representar a Deus para um outro filho de Deus. Um papel de um pai na terra é ele viver de uma forma que ele inspira o seu filho a olhar para ele e falar: caramba, Deus é assim. Quando um pai na terra, ele ama o seu filho de maneira incondicional e cuida dele e potencializa ele e afirma ele, esse filho na sua subconsciência, ele vai crescendo e imaginando que Deus é assim. E esse era o plano de Deus, para que nós saíssemos dos nossos pais, que nós crescêssemos com aquele pai e que ele pudesse nos apontar ao verdadeiro pai. Só que algo aconteceu entre o plano que Deus estipulou para que nós pudéssemos desfrutar de uma vida abundante e aquilo que a gente vê até os dias de hoje. E esse algo foi quando o pecado ele entra na humanidade. E quando o pecado ele entra na humanidade, ele tenta separar o homem da sua natureza em Deus. E a partir disso então a gente começa a ver na própria Bíblia e nos dias de hoje pais que em nada representam o Pai Celestial. E aí está talvez o maior problema da humanidade, quando um filho olha para o seu pai e ele não vê a Deus. Quando um filho vai olhar para o seu pai e ele não está lá. Quando um filho ele tenta olhar para o seu pai e ele nem sabe quem é seu pai. E aí agora essa criança ela perde a referência de quem é Deus como pai. E um monte de sentimentos começam a brotar no seu coração. Pensamentos começam a vir na sua mente e ela nem sabe de onde veio. Ela nem sabe de onde veio. E aí por isso nós chegamos em dias como esse, que é uma data comemorativa, é um dia dos pais. E aí quando nós falamos essa palavra pai, paternidade, dia dos pais, vem um sentimento, um pensamento para cada um de nós. E a reflexão que eu quero fazer com você essa manhã, e que a gente vai caminhar sobre ela, é que existe um pai celestial que é o nosso verdadeiro pai. Existe um pai celestial que aquilo que ele idealizou quando ele nos gerou, ele não descansa e ele não sossega enquanto a gente possa viver exatamente a vida que ele sonhou para que nós vivêssemos. Por isso o tema dessa mensagem é: o pai está on. O pai está on. O pai não está off. O pai não dorme. O pai não descansa. O pai não abandona. O pai não amaldiçoa. O pai não diz que você não vai ser nada na vida. O pai não diz que você é imprestável. O pai está on. O pai ama. O pai cuida. O pai diz que ele tem pensamentos de bem, não de mal para você. O pai diz que ele te amou de uma forma que ele pegou o seu único filho até então e ele deu esse filho para que através desse filho agora todos os outros filhos que estavam longe pudessem sentar à mesa com ele. O pai ele está on, ele nunca esteve off. Mas talvez até o dia de hoje você não sabia disso. E por isso é extremamente importante que nós entendamos o coração de Deus na paternidade, para que ele possa influenciar não apenas a nossa vida,
mas a vida de outras pessoas que vão cruzar o seu caminho. Porque talvez você que essa manhã, você não teve nenhum problema com seu pai, talvez essa manhã você se sinta até meio descontextualizada com uma mensagem como essa, porque para você foi tudo certo, teu pai até hoje é uma bênção na tua vida, e glória a Deus por isso, nós nos alegramos com quem se alegra. Mas talvez você compreender a paternidade na perspectiva de Deus vai fazer com que você seja a resposta para um filho que está espalhado por aí, que se sente rejeitado, que se sente abandonado, que carrega traumas profundas por causa da sua relação com um pai humano, que essa relação possa ter falhado. Então, quando Deus ele nos cria a sua imagem e semelhança, Deus ele está colocando dentro de nós aspectos dele para que nós pudéssemos manifestar na terra. Como o Ciro falou, assim como um pai humano ele não gera filhos porque ele precisa de alguma coisa daquele filho, mas porque ele está compartilhando a sua vida com o filho, Deus também não nos gerou porque ele precisava de alguma coisa de nós. E está tudo bem adorar a Deus, e está tudo bem quando a gente diz, não, eu amo servir a Deus, mas entenda que esse não foi o objetivo principal pelo qual Deus nos gerou. Porque se a gente acredita que Deus nos gerou para adorar a Ele, simplesmente, então a gente precisa assumir que Deus ele tinha um problema de estima. Ele sentia falta de alguém elogiar Ele, de alguém dizer o quanto que Ele era bom, o quanto que Ele era grande. Só que a Bíblia diz que antes mesmo da fundação do mundo, Deus ele já estava em meio a anjos, arcanjos, querubins, serafins. Deus ele não tinha problema, ele já era adorado antes mesmo da fundação do mundo. Se a gente acha que Deus ele nos gerou simplesmente para servir a Ele, nós precisamos assumir que Deus ele tem falta de mão de obra. A gente precisa assumir que Deus ele tem coisas que Ele não consegue fazer sozinho. Então Ele precisa de uma mãozinha. Mas não, Deus ele nos gerou para que nós pudéssemos compartilhar da vida dEle, para que aquilo que era dele, Ele pudesse compartilhar conosco, para que nós pudéssemos experimentar dos sonhos que Ele tinha para nós como filhos. E da mesma forma como Ele estabelece a paternidade, como Ele estabelece esse modelo de um ser humano sair de outro ser humano, Ele tem a mesma expectativa que esse pai, que essa mãe possa compartilhar a sua vida que Ele aprendeu de Deus com os seus filhos. E nesse modelo que Deus idealizou, nós sempre geraríamos filhos à imagem e semelhança de Deus, porque eles aprenderiam sobre essa imagem e semelhança através das nossas vidas. Mas como eu falei, no meio de tudo isso, se corrompeu com todas as outras coisas através do pecado, a figura do pai. E por isso, eu quero falar especificamente com 4 grupos de pessoas aqui, para que a gente possa aplicar a realidade dessa perspectiva de Deus sobre a paternidade para as nossas próprias vidas. 4 grupos de pessoas. Talvez você se enquadre em algum desses 4, talvez não, mas com certeza você vai encontrar pessoas que se enquadram em algum desses grupos. E aí você vai ter elementos, você vai ter palavras de vida para compartilhar com essas pessoas. Antes disso, eu só quero ler um texto com você que está lá em Mateus 23, versículo 9. Ele é um texto bem controverso, ele é meio difícil das pessoas entenderem, mas a gente vai conseguir compreender um pouquinho mais o que Jesus estava falando em Mateus 23, 9. O texto diz assim: a ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Por que ele é controverso? Porque a gente começa a pensar, mas então eu não posso mais chamar o meu pai de pai? Então eu não posso mais chamar ninguém de pai. Então como que eu agora vou me apresentar para o meu pai? Falei, senhor, e aí tio, e aí Benhur, e aí Ulisses, e aí Clérito. Não, será que era isso que Jesus estava querendo dizer? Não, até porque em outros momentos a gente vê a palavra se referindo a pai, fazendo analogias, e filhos chamando os seus pais de pai. O que Jesus está falando ali é num contexto onde
o povo estava junto com os fariseus, e aqueles fariseus ali, os homens da lei, os religiosos da época, instruídos, eles tinham uma postura em relação às pessoas de literalmente mandar na vida delas, literalmente dizer o que elas deveriam fazer, o que elas não deveriam fazer, o que elas podiam, o que elas não podiam, como se fosse uma figura de um pai mesmo. E Jesus ele está explicando isso num contexto onde ele fala assim, ó, vocês até podem seguir o que eles estão falando, mas não sigam o que eles fazem, porque o que eles falam e o que eles fazem é totalmente diferente uma coisa da outra. E aí Jesus fala, então, a ninguém na terra, primeiro ele diz assim, ó, ninguém na terra chamei de mestre, porque vocês têm um só mestre. Jesus ele está mostrando ali, olha, esses homens que eles deveriam instruí-los naquilo que Deus está falando, eles estão se corrompendo, porque eles não estão fazendo, eles não estão vivendo aquilo que eles estão ensinando. Então não chamem eles de mestre, porque vocês têm um mestre. Esses homens que eles deveriam de fato instruir, mostrar a Deus como pai, eles não estão tendo essa figura, então não chame eles de pai. Jesus ele estava ensinando aqui que a figura de um pai na terra, ele precisa representar o Pai Celestial. Se ele não representa o Pai Celestial, não chame de pai. Porque se eu chamo aquele cara de pai, eu vou estar corrompendo aquilo que Deus idealizou para ser pai. E veja bem, eu não estou falando no discurso, eu não estou falando assim, o meu pai não representou Deus na terra, então eu não vou chamar ele de pai. Não é o discurso, não é a linguística, é o conceito. Eu não posso atribuir um conceito a um pai humano de um pai celestial que ele não representa. E aí as pessoas elas acabam se frustrando com Deus por causa da figura de um pai ausente, de um pai agressivo, de um pai que não cuidou. E aí por isso nós precisamos ter muito claro, todos nós temos um Pai Celestial. Entenda uma coisa, não existe pessoa órfã, não existe filho bastardo. Existem pessoas que ainda não entenderam que tem um Pai Celestial. Por isso, se você está aqui essa manhã, ou você conhece alguém que tem um sentimento de orfandade, que tem um sentimento de ser um filho bastardo, em nome de Jesus eu declaro que essa pessoa e você vai conhecer o Pai Celestial, porque o dia que você tem um encontro com o Pai Celestial, você nunca mais vai se sentir órfão, nunca mais. E rapidamente então eu quero falar para 4 grupos de pessoas, como nós aplicamos essa compreensão da paternidade de Deus na nossa vida prática e que isso possa transformar ela. O primeiro, exatamente para você que acha que não tem pai. Para você que acha que você não tem pai, eu quero que você compreenda que por mais que o seu pai humano falhou na missão dele de manifestar o Pai Celestial para você, Deus não falhou na missão dele de se manifestar a você de outra forma. Por isso que você está aqui essa manhã. Deus ele te trouxe aqui essa manhã, ou Deus ele te trouxe nesse vídeo do YouTube, ou nesse áudio do Spotify, para te dizer que ele não falhou na missão dele de se revelar a você como pai. O seu pai humano pode ter falhado, mas ele não falhou. E hoje ele está falando ao seu coração: vinde a mim, amados do meu Pai. Vocês são meus irmãos. A Bíblia diz que nós somos herdeiros com Cristo Jesus, co-herdeiros. Antes de Jesus fazer um caminho ao Pai, ele era o primogênito, ele era o unigênito de Deus, o único filho. Depois que Jesus estabeleceu o caminho ao Pai de volta, ele nos chama de irmãos e ele se torna o primogênito. Primogênito é o primeiro de muitos, é o primeiro que foi gerado depois de todos os outros. Então, quando eu entendi isso, com 12 anos de idade, que eu tive um encontro real com Jesus, eu nunca mais me senti um filho bastardo. Nunca mais. E toda aquela raiva que eu tinha do meu pai, que, enfim, o contexto que ele me gerou com a minha mãe, e depois de ter nos abandonado, toda aquela raiva que eu tinha do meu pai, ela foi substituída por um amor em relação a ele, o dia que eu descobri que eu tinha um Pai Celestial. Porque eu percebi que ele não conseguiu compreender que ele precisava manifestar a Deus para mim na terra.
Mas ao invés de eu ficar lamentando isso e me traumatizar com isso, eu agradeci e glorifiquei a Deus por ele encontrar outras formas de se manifestar a mim. E eu me senti inspirado agora a mostrar para o meu próprio pai quem era Deus. Por isso ele converte o coração dos pais aos filhos, mas dos filhos aos pais também. E existem pais, alguns de vocês têm pai, que ele não foi a figura de Deus para você, mas você vai ser figura de Deus para ele. Por isso o perdão que você vai liberar para ele não tem a ver só com uma ferida que vai ser sarada em você, mas tem a ver com um pai que vai ser sarado em Jesus, e ele vai conhecer o Pai Celestial através da sua vida. Elder, mas não era para ser assim. Concordo, não era para ser assim. Mas Deus, ele é poderoso para pegar aquilo que não é e fazer ser. Deus, ele faz o upside down, ele converte o coração do pai ao filho também. Então você nunca foi bastardo, você nunca foi rejeitado, você nunca foi órfão. Só faltava você receber essa mensagem do Espírito Santo nessa manhã, que eu sempre estive contigo, eu nunca te abandonei, e que daqui para frente você vai experimentar isso de uma maneira tão profunda que você jamais imaginou que seria possível. Segundo, você que teve um trauma com seu pai, talvez você não, assim como eu, não é que você não conviveu com seu pai te abandonou, mas talvez você teve um pai que te traumatizou, seja pela bebida, porque ele bebia muito, porque ele era agressivo, porque você via ele traindo a sua mãe, não sei, independente disso. Você que teve um trauma com seu pai, saiba que ele não estava representando a Deus a você. Talvez isso te trouxe perspectivas a respeito de Deus que você nem imagina. Talvez você tenha medo de Deus, talvez você ache que Deus ele vai te punir quando você erra. Talvez você ache que Deus ele vai te abandonar naquele dia da escola que o teu pai não foi. Então naquele dia que você mais precisar de Deus, você acha que ele não vai estar presente. Mas eu declaro em nome de Jesus que todo medo é lançado fora agora pelo amor de Deus. É o amor de Deus, é o amor do Pai que lança fora todo medo. Deus, ele não te abandona, ele não te agride, ele não te abusa. Por isso toda trauma, todo sentimento de trauma, de violência é arrancado agora de você em nome de Jesus. E mais uma vez o Espírito Santo ele te dá a capacidade não apenas de você superar esse trauma, como você amar esse pai da mesma forma como Deus o ama. Porque não é um amor baseado em sentimento ou na recíproca. Você não vai amar o seu pai porque ele fez coisas boas para você. Você vai amar porque o amor de Deus é um amor ágape, ele é um amor incondicional. Você vai olhar para ele e você vai falar: poxa pai, que pena que você não conseguiu entender o amor de Deus e manifestar ele para mim. Mas eu entendi o amor de Deus e eu vou manifestar para você. Aleluia. Porque a gente não estava lá quando os nossos pais foram criados. Porque a gente não estava lá quando talvez eles foram traumatizados. A gente não sabe o que eles sofreram. E aí isso é uma maldição que vai passando de pai para filho. Porque um vai ficando rejeitado com o pai, que sofre com outro pai, que vai passando. E alguém precisa se levantar nessa geração e dizer: eu tenho um pai celestial. E ainda que um pai humano fale nisso, eu olho para ele e eu manifesto ele na terra. Alguém precisa se levantar na sua família e esse alguém é você. Não importa se o seu pai bebeu, se o seu avô bebeu, se o seu pai traiu, se o seu avô traiu, se ele agrediu, se o outro agrediu, mas alguém precisa se levantar nessa casa e falar: a partir de hoje é diferente, porque eu tenho um pai celestial e eu faço aquilo que eu vejo o pai fazendo. Eu sou o filho que faço aquilo que eu vejo o pai fazendo. Talvez você é um pai que não tem filhos. Como assim um pai que não tem filhos? É possível um pai que não tem filhos? Talvez você é uma pessoa que não conseguiu gerar filhos. Ou talvez você gerou filhos e o seu filho, assim como o Márcio, lá de Chapecó, faleceu. Ou talvez o seu filho, você foi esse pai celestial para ele e ele não reconhece isso na tua vida, e ele te abandonou,
por alguns outros motivos ou amizades ele se afastou de você. Mas existe uma palavra de Deus para você nessa manhã também. Existe uma palavra de Deus para você que está ouvindo esse áudio, onde quer que você esteja, você que está assistindo esse vídeo. Deus, Ele tem vários filhos espalhados por aí, procurando um pai como você. É lógico que o natural seria que nós, pais, gerássemos filhos, que gerassem filhos, que nós, pai, representássemos Deus para os filhos que nós mesmos geramos. Mas nós já sabemos, e eu já falei isso 2 vezes, por que isso não acontece. Só que diante disso, Deus, Ele não se esqueceu de você. Não se esqueceu. Muito pelo contrário. Deus, Ele vai colocar um fogo no teu coração. Deus, Ele vai colocar uma paixão no teu coração, de começar a perceber as pessoas na sua volta que ainda não conseguem enxergar Deus como Pai. E você vai ser o representante do Pai Celestial para essa pessoa. Há um tempo atrás eu conversava isso com o Juliano, que eu tenho pretensão no futuro de adotar uma criança. E a gente conversava, mas como que será que é para um pai que tem filho adotado e filho biológico? Será que é o mesmo amor? Será que é diferente? Eu falei para ele: Juliano, eu acredito que se eu amo um filho no amor Storges, que é o amor de pai para filho, eu acredito que vai ser diferente. Um que eu gerei e o outro que eu adotei. Só que a Bíblia nos instrui não amar com o amor Storges, porque o amor Storges é um sentimento, ele depende de outros fatores. Mas a Bíblia diz que dentro de nós existe um amor que chama ágape. E o amor ágape, a Bíblia diz que ele é incondicional. Por isso, quando eu tenho um amor incondicional, um amor ágape, eu posso olhar para um outro ser humano que eu não gerei, mas eu me engajar nele, a ser um pai, a revelar o Pai Celestial para ele, como se ele tivesse saído de mim. Porque o amor ágape, ele não depende da onde ele foi gerado, mas ele depende do Criador, do próprio Deus, que é amor, que Ele habita dentro de mim, e que porque Ele habita dentro de mim eu posso frutificar esse amor. Então comece a observar as pessoas que estão do seu lado e manifeste o Deus Pai para elas, e você vai perceber o que é ser pai. Você vai perceber o que Deus te deu idealizado quando Ele nos instruiu a ser pai. E para finalizar, você que é pai, nessa manhã, compreenda que Deus lhe deu o seu bem mais precioso, para que você possa cuidar dele. E o privilégio é todo seu. Todo seu. A gente como pai, às vezes, né, a Joy tá nova, mas eu vejo pelos pais mais velhos, né? A gente começa a falar assim, porque eu te criei, porque eu te dei tudo, porque eu fiz aquilo. Mas o que a gente não consegue perceber é que o privilégio de ser pai é todo seu. É seu. Porque Deus, Ele tinha um filho. A Bíblia diz que Deus, Ele sonhou conosco. Ele nos gerou antes da fundação do mundo. Deus, Ele sonhou com a Joy antes de eu nascer, da minha mãe nascer, do mundo ser gerado. E quando Deus, Ele sonhou com a Joy, Ele viu ela linda, perfeita, princesa daquele jeito. Ela pensou que alguém precisava cuidar dela para Ele. E Ele olhou para mim e para a Thaís, e Ele encontrou em nós pessoas aptas para cuidar dela. Então eu recebi o maior presente que Deus poderia dar, que é um filho dele para eu cuidar. Então nós que somos pais, nós precisamos sempre estar olhando para Deus e perceber como que Deus Ele age nessa circunstância, para que os nossos filhos possam olhar para nós e ver a imagem e semelhança do Criador. Por isso você que é pai, comece a meditar como que Deus Ele se relaciona conosco, com os teus filhos, para que nós possamos representar a Ele para os nossos filhos. Percebe que o amor de Deus, Ele é um amor que ama. A Bíblia diz que o ágape, que o amor de Deus, Ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Mas a gente como pai perde a paciência fácil e já bate, já grita com a criança. Será que esse é um amor ágape? E muitas vezes a gente pensa, mas o meu filho é tentado, o meu filho, ele é muito bagunceiro, ele não respeita.
Só que muitas vezes o que nós não percebemos é a forma como nós os tratamos, não tem a ver com o comportamento dele, mas tem a ver com algum problema que nós estamos enfrentando. Quando uma pessoa ela briga com alguém no trânsito, elas param um carro e elas começam a sair na porrada, não é porque alguém fechou ela no trânsito, mas é porque existe uma ira e uma raiva tão forte no coração dela, que a primeira oportunidade que ela tem de colocar isso para fora, ela coloca. Seja no trânsito, seja com a esposa em casa, ou seja com o filho. Quantas vezes eu já me peguei trabalhando no escritório em casa, com a mente ocupada, nervoso com o que eu estou fazendo, e a Joy vem me chamar ali e eu dar vontade de falar, o que você quer? E gritar com ela. Só que percebe, eu não quero gritar com ela porque ela veio me chamar, eu quero gritar com ela porque eu estou sentindo alguma coisa que na hora eu quero colocar para fora. Mas Deus, ele não é assim. Quando nós estamos com as nossas dificuldades, com os nossos problemas, quando nós estamos com situações que talvez ninguém se importa, porque para os outros, mas isso aí é só um amigo que você perdeu, isso aí é só um emprego, você arruma outro. Quando a maioria das pessoas acha que é só mais alguma coisa. E Deus talvez ele está preocupado com a guerra na Ucrânia, Deus ele está preocupado com a fome no mundo. Mas ainda assim, quando nós já chegamos diante dele, tocando na perna de Deus, Deus nunca vira para a gente e fala, o que você quer? O que você está me enchendo o saco? Eu estou preocupado com coisas muito maiores aqui, você está me incomodando com isso. Muito pelo contrário. Deus ele pega você no colo, fala, filho, eu vou cuidar de você. Filho, eu te amo. Talvez as pessoas não entendam a sua dor, mas eu entendo. Eu estou aqui para te cuidar, eu estou aqui para te amar. O Pai está on. O Pai está sempre on. O Pai nunca te abandona. Eu nunca desprezo a sua dor. Eu nunca deixei de me importar com você. Por isso, para você que é pai, entenda o privilégio de ser pai. A missão, nós temos uma missão, que é aprender com o céu, com o Pai Celestial, e manifestar isso na terra. E não apenas os seus filhos conhecerão a Deus Pai através da sua vida, mas como os amigos dos teus filhos, como os pais dos teus filhos, eles vão começar a olhar para você e falar, caramba, esse cara é um pai diferente de mim. E eles vão correr para você para querer saber por que você é diferente deles. E você também vai apontar o Pai Celestial para eles. E aí você vai ver Deus, ele cumprindo aquela palavra que ele diz lá no Isaías 65, que ele fala assim, pode uma mãe se esquecer de um filho que ela amamenta? Veja bem, ele não fala nem do pai, porque ele sabe que o pai ainda tem um monte de sem vergonha picareta, mas ele apela, ele fala, pode uma mãe se esquecer do seu filho que amamenta? E ele conclui dizendo, ainda que isso seja possível, ainda que uma mãe se esqueça do filho, eu jamais esquecerei de vós. Ele nunca esqueceu, ele não esquece e ele não vai esquecer. E agora nós apenas não sabemos dessa verdade, como nós somos portadores dessa verdade. Por isso eu peço que você fique de pé e você ore comigo, se dispondo para Deus, de dizer, Deus, eu não apenas sei essa verdade, mas eu sou um portador dessa verdade. E todo espírito de orfandade no Brasil, e todo sentimento de filhos bastardo, e todo medo que as pessoas têm com Deus, todo o pé atrás, por não ter uma referência de pai, eu declaro nessa manhã que você é o portador de boas novas para essas pessoas. É você que vai levar a notícia para essas pessoas. É através de você que essas pessoas conhecerão ao Pai Celestial. Porque em Romanos capítulo 8 diz que a ardente expectativa da humanidade é a manifestação dos filhos de Deus. Porque quem vê um filho de Deus, ele vê o Pai. Quem vê um filho, vê o Pai. E você é esse filho que vai manifestar o Pai em todos os lugares que você caminhar nessa terra. Amém? Você topa orar comigo? Você topa declarar essa verdade comigo? Amém? Então se você puder fechar os seus olhos, repita comigo. Diga, Senhor Jesus, eu creio que eu fui aceito por Deus como filho através da sua obra, e eu lhe peço, crava essa verdade no meu coração e na minha mente, e que todo sentimento de rejeição, de abandono, de sofrimento, de tristeza caia por terra agora, em teu nome, Jesus. E eu abro o meu coração para receber o amor do Pai, e que esse amor permaneça em mim, para que eu desfrute dele,
e para que eu possa ensinar e inspirar as pessoas ao meu redor, para que eles também experimentem do teu amor, Pai, em nome de Jesus. Amém? Aplauda Jesus e nós iremos cantar.